Bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Nós vamos hoje ouvir o capítulo 9, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de compartilhar com pessoas que você ama e que você sabe que precisam ouvir essa santa palavra e também deixar um comentário ajuda bastante o nosso canal. Hoje nós estamos aqui com o faraó novamente endurecendo o coração e falando, não vou deixar seu povo ir, não vou deixar seu povo ir. E a praga comendo solta, cada dia uma praga pior, mas ele, cada vez que a praga era retirada, ele endurecia seu coração. Muitas pessoas são assim, elas vão para o Senhor no momento da dor, do sofrimento, dá uma aliviada, elas caem fora e não querem servir ao Senhor. Fala, agora não preciso mais, agora está tudo bem, eu não vou mais. E é assim que acontece. Disse o Senhor a Moisés, vai lá na presença do faraó e fala para ele, deixa meu povo ir, para que me sirva. Se te recusares, se você recusar isso, eu vou ferir o seu gado, o seu cavalo, jumento, camelo, boi, ovelhas. Vai ser uma praga muito grande. Mas tem uma coisa, eu vou separar. O povo de Israel não vai sofrer nada. O gado deles não vai ser atingido, só o de vocês. E é assim até hoje, a maldição e a bênção. A bênção acompanha aqueles que amam e servem ao Senhor, e a maldição acompanha aqueles que resistem, que endurecem o seu coração ao Senhor. E o Senhor determinou um tempo certo. Ele falou, amanhã eu vou fazer isso na terra. Se o faraó fosse esperto e inteligente, ele já falava, não, eu já vou deixar eles irem hoje, não precisa esperar até amanhã. E o que aconteceu? No outro dia, todo o gado do Egito morreu. O gado dos filhos de Israel, nenhum. Ele até mandou o pessoal lá para ver se era verdade que o gado dos israelitas não tinha morrido. E o coração dele, mesmo assim, percebeu que aquilo aconteceu conforme a palavra do Senhor. Só morreu o gado do Egito, não morreu o gado dos israelitas. Mesmo assim, ele endureceu o coração e não deixou o povo ir. Então o Senhor diz a Moisés, toma para você a mão cheia de cinza, cinza de forno, espalhe para o céu, à vista do faraó. Dessa vez ele nem avisou, ele só chegou, esperou o faraó estar lá fora, foi lá, pegou as cinzas e jogou para cima. E no que ele jogou, espalhou sobre toda a terra aquele pó fino e todos do Egito arrebentaram furúnculos e úlceras. Você imagina como que isso dói? Um furúnculo é muito doloroso, imagina cheio de furúnculo, tanto nas pessoas quanto nos animais. E os magos também tentaram fazer a mesma coisa. Eles também foram lá, pegaram cinza do fogo, puseram-se na presença do faraó, mas sabe o que aconteceu? Estourou furúnculo e úlcera neles também, nos magos também. Ou seja, ninguém escapou. E o Senhor endureceu o coração do faraó. Mesmo assim, ele não ouviu, como o Senhor havia dito que aconteceria. E o Senhor disse a Moisés, de manhã cedo você se levanta, coloque-se na presença do faraó e diz para ele, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. De novo, porque dessa vez eu vou enviar todas as minhas pragas sobre o teu coração, todas, e sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu nessa terra. Por isso agora eu estenderei minha mão, para que fira o teu povo com peste, e tu serás cortado da terra. Na verdade, é por essa causa que eu te levantei, foi para isso mesmo que eu te levantei, faraó, para mostrar o meu poder em ti. Olha o que Deus faz, ele falou, eu mesmo te dei esse poder para mostrar o meu. Que coisa, né? Em toda a terra. Ainda assim você se exalta contra meu povo e não deixa meu povo ir? Espera aí que você vai ver. Nessa hora amanhã eu vou fazer chover granizo. Gente, já tinha tido peste na terra, já tinha tido peste no ar, já tinha tido peste nas águas, agora a peste vinha lá do céu. Ia chover granizo em cima de todo o povo do Egito. E ele falou, faz o seguinte, coloca todo animal dentro de casa, todo aquele que for encontrado fora vai sofrer. E aquele que temeu, porque os egípcios ficaram sabendo, sabe o que eles fizeram? Os que foram espertinhos recolheram o gado para dentro de casa. Mas aqueles que ficaram, não acreditaram, deixou os animais no campo, morreram todos. E o Senhor disse a Moisés, estende a sua mão para o céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre todo homem, animal, erva do campo e etc. E Moisés estendeu o cajado e o Senhor enviou trovão e granizo
e fogo desceu à terra. O Senhor fez chover granizo no Egito. E assim houve granizo e fogo misturado com granizo, tão grave, que não houve em toda a terra do Egito, desde que ela se tornou uma nação, uma coisa tão terrível. O granizo feriu toda a terra do Egito, tudo que estava no campo, toda a erva, toda a árvore, só na terra de Gósen, só lá onde estavam os israelitas, lá não choveu granizo, lá não aconteceu nada. Faraó enviou Moisés e Arão e lhe disse: pequei dessa vez. Aí ele chegou para Moisés e para Arão e falou: dessa vez eu pequei. Eu estou vendo que o Senhor é justo, eu e meu povo somos ímpios. Ele reconhecia que os deuses dele não eram poderosos como o Deus de Israel, que ele era ímpio e o povo de Israel era santo. Portanto, ele pede: roga para o Senhor, e isso já é suficiente, para que não haja mais trovões e granizo, daí eu vou deixar vocês irem. E Moisés disse: assim que eu sair da cidade, primeiro eu vou sair da cidade, eu vou estender minha mão, aí o trovão vai cessar, não haverá mais granizo, para que você saiba que eu sou o Senhor. Mas quanto a você e os seus servos, eu sei que vocês não vão temer o Senhor, nem depois de tudo isso que o Senhor fez, eu estou sabendo que vocês não vão temer o Senhor. E não é assim, tem gente que vê tanta desgraça na vida, que acontece tanta coisa, e a pessoa não aprende a temer o Senhor. Ela vê que o outro está sendo abençoado, ela vê que o outro está levando uma vida correta, uma vida reta na presença do Senhor, mas ela não se arrepende. Pelo contrário, não deixa nem ir adorar o Senhor. Tem muitos faraós na vida das pessoas que impedem as pessoas que querem adorar o Senhor de ir na igreja. É o marido que não deixa a mulher ir à igreja, é a mulher que às vezes não quer que o marido vá, ou que o filho quer ir, os pais não deixam, os pais querem ir, os filhos acham ruim, ou os amigos ficam zombando. Gente que faz papel de faraó nessa terra tá assim, ó, que não deixa o povo livre para ir adorar o seu Deus a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, e ainda assim fica sofrendo e não reconhece que a bênção está sobre aqueles que servem ao Senhor. Quando o faraó viu que a chuva de granizo parou, porque ele saiu da cidade, estendeu a mão, a chuva cessou, o trovão cessou, o granizo cessou, sabe o que ele fez? Endureceu o coração, de novo. E aí o coração do faraó ficou endurecido, ele não deixou o povo de Israel ir, como o Senhor havia dito. E assim tantos sinais, tanto tempo que o faraó teve para se arrepender, para deixar o povo ir, mas não, ele vai passar por todas as pragas do Egito até chegar no primogênito. Como o Senhor tinha falado para ele lá no começo, o seu primogênito também vai ser atingido, porque você não cede, porque o seu coração não se rende. Renda o seu coração ao Senhor. Essa é a melhor decisão. Renda-se ao Senhor Jesus, levante os seus braços, confesse o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deixa de ser faraó e começa a ser Israel. Aleluia! Um abraço, amanhã nós voltamos com o capítulo 10 e vamos ver o que mais que o Senhor vai ter que fazer para que o nosso faraó resolva deixar aquele povo ir, que era o pedido do Senhor desde o começo. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir.